Então vamos lá, galera. Na aula de hoje a gente vai continuar a estática do corpo extenso e nós vamos falar especificamente sobre as forças de reação normal em situações em que a gente tem mais de um apoio. Quando é só um ponto de apoio, a gente já viu como é que faz. E quando tem mais de um apoio? Então, quando existem dois apoios, gente, ou mais, né? O peso apoiado se divide entre os pontos de apoio, né? Você vai ter duas ou mais forças de apoio, uma força em cada ponto de apoio. Então, vamos representar as forças aqui. Eu tenho uma mesa apoiada em dois pontos de apoio, o apoio azul e o vermelho. Então, eu tenho o peso da mesa, que é a gente coloca no centro, no meio da mesa. Temos a força de apoio 1 e a força de apoio 2. Como nós já vimos em sala de aula, como a mesa não se desloca nem para cima nem para baixo, então é aquela situação em que empatou, né? Eu tenho duas forças empurrando para cima, uma força puxando para baixo. Se o objeto submetido a essas forças não vai nem para cima nem para baixo, quer dizer que essas forças empatam, né? Então, a soma das forças que puxam para baixo é igual à soma das forças que empurram para cima. De forma mais genérica, gente, eu vou introduzir esse símbolo aqui, ó, que é o símbolo de somatório, né? Está escrito aí o que eu acabei de falar. A soma de todas as forças para cima tem que ser igual à soma de todas as forças para baixo. Em vez de a gente escrever a soma de todas, a gente usa esse símbolo aí de somatório para não precisar escrever a frase inteira, né? A soma de todas. Então já fica simbolizado aí. Mesma coisa que a gente já viu. Maravilha, então. Vamos ver um exemplo. Ó, tem uma mesa de tamanho total 4 metros e eu tenho um bloco que está sobre a mesa a 1 metro do apoio B. Além disso, o bloco pesa 2.000 newtons, é um peso equivalente a 200 quilogramas, né? E a mesa pesa 200 newtons, ou seja, um peso equivalente a 20 quilogramas. E aí o exercício pergunta: quanto valem as forças de apoio? Primeira coisa sempre é a gente representar as forças, né? Então vamos lá, ó. Peso da mesa, 200 newtons. Peso do bloco, 2.000 newtons. Apoio azul, apoio vermelho. Então aí todas as forças atuando na mesa. Aqui eu passei rapidão, mas eu vou voltar, ó, gente, uma observação importantíssima, né? Nem sempre a divisão do peso apoiado será por igual entre os apoios, porque você poderia pensar, vou voltar ao slide, ó, você poderia pensar, ué, professor, já que o peso da mesa tem que ser igual à soma dos dois apoios, então, vai metade do peso da mesa para cada apoio, né? Então, pode até ser que aconteça isso, mas nem sempre esse peso apoiado vai se dividir por igual entre os pontos de apoio. No nosso exemplo, acontece exatamente isso, o peso não se divide por igual. Então, voltando lá, ó, peso da mesa, peso do bloco, apoio azul, apoio vermelho. Legal, o que que a gente vai fazer primeiro? Está aí um esquema mais reduzido para abrir espaço aqui para a gente escrever. Bom, o que a gente vai fazer é a soma das forças que apontam para cima tem que ser igual à soma de todas as forças que apontam para baixo. Eu tenho duas forças apontando para cima. O apoio azul, que eu vou chamar de NA, só para não precisar escrever apoio A, NaN de normal, né? Que é um sinônimo de força de apoio. Então tá aqui, ó.
A primeira força que aponta para cima, NA, mais a segunda força que aponta para cima, que eu vou chamar de NB, força de apoio B, tá aqui ela, é igual à soma das duas forças que apontam para baixo, ou seja, o peso da mesa somado com o peso do bloco. Legal. Jogando os números aqui, ó. NA mais NB, que são as minhas incógnitas, não sei quanto valem, né? Preciso calcular. Vai ser igual ao peso da mesa, que vale 200, somado com o peso do bloco, que vale 2.000. Portanto, 200 mais 2.000, 2.200. Então, o que você concluiu? Você concluiu que nesse problema a soma dos apoios tem que dar 2.200. Maravilha. E agora, o que a gente faz? Bom, como a gente viu na observação importante, não vai ser metade para cada, né? Eu sei que a soma dos dois tem que dar 2.000. Aí você fala, uai, professor, 1.100 para cada, uai, metadinha para cada, resolveu o problema. Então, lembre-se da observação lá. Nem sempre a divisão do peso apoiado vai ser por igual entre os pontos de apoio. Nesse caso aqui, não vai ser por igual, tá? Deixa eu tirar os rabiscos aqui, ó. Tararam, tararam, tan, tan. Beleza, professor. Então, se não é por igual, como que eu faço? Cara, você vai fazer da mesma forma. Você vai calcular o torque de todas as forças, né? E se o objeto estiver em equilíbrio, que é o nosso caso aqui, a soma dos torques que tenta girar para o sentido horário tem que ser igual à soma dos torques que tenta girar no outro sentido, no sentido anti-horário. Então, primeira coisa é escolher um eixo. Tá aqui, ó, eu escolhi o ponto A para ser o meu eixo. Legal. Segunda coisa, ó, é você avaliar os torques. O apoio azul cria um torque no sentido, nesse sentido, né? Sentido horário. Legal. Próximo. O vermelho cria um torque, o apoio vermelho cria um torque no sentido anti-horário. O peso do bloco cria um torque no sentido horário, assim como o peso da mesa também cria um torque no sentido horário. Maravilha, vamos calcular então. O torque azul ele é igual a zero. Por quê? Porque a força azul está em cima do eixo. Vocês se lembram que toda força aplicada exatamente em cima do eixo vai dar torque igual a zero, porque a distância da força até o eixo é igual a zero. Torque vermelho é o valor da força que eu quero calcular, força de apoio B, vezes a distância que essa força está do eixo. Né? Como falou que a mesa tem 4 metros no total, a distância entre o ponto de apoio B e o meu eixo é a distância total da mesa, que são 4 metros. Então, está aqui o valor da força desconhecida vezes a distância até o eixo, 4 metros. E aqui eu já coloquei ó, que o torque vermelho é no sentido anti-horário. Próximo, torque verde. O torque verde é igual ao valor da força verde, que é o peso do bloco, vezes a distância entre a aplicação da força e o eixo. Não sei se vocês se lembram, mas falou que o bloco está a 1 metro do apoio B. Se o total é 4 e ele está a 1 metro, a distância dele até o eixo vai ser de 3 metros. Então, está aqui, ó, o valor da força vezes a distância, 3 metros. Isso aqui vai dar um torque verde de 6.000 newtons-metro no sentido horário. Próximo torque, o torque do peso da mesa. Torque do peso da mesa é igual ao valor do peso da mesa vezes a distância entre o peso da mesa e o eixo. Bom, como o peso da mesa é sempre no meio,
e o total são 4 metros, então a distância do meio até o eixo são 2 metros. Então, está aqui, ó, 2 metros. Fazendo as contas, o torque do peso da mesa vai dar 400 newtons metro no sentido horário. Muito bom. E aí a gente aplica a nossa condição lá de equilíbrio. A soma de todos os torques no sentido horário tem que ser exatamente igual à soma de todos os torques no sentido anti-horário, no sentido contrário ao sentido horário. Certo? Portanto, quantos torques horário eu tenho? Eu tenho o verde e o preto. Então, está aqui, ó, torque horário verde que vale 6.000, somado com o outro torque preto que vale 400, tem que ser igual à soma de todos os torques no sentido anti-horário, que no caso é só esse aqui, né? Porque o azul zerou. Então, está aqui, ó, o único torque anti-horário que tem é NB vezes 4. Então, está aqui, ó, NB vezes 4. Então, galera, veja, eu tenho duas equações, olha só. Eu tenho essa equação que veio da onde? Ela veio do fato de que a soma, de novo, a soma de todas as forças para cima tem que ser igual à soma de todas as forças para baixo. Aplicando essa condição, eu cheguei a NA mais NB igual a 2.200. E aplicando a soma de todos os torques para um lado tem que ser igual à soma de todos os torques para o outro lado, eu cheguei a essa outra equação aqui, ó. 6.400 igual a NB vezes 4. Então, no próximo slide, ó, vou levar só as equações, ó. Tal. Está aqui a equação envolvendo os torques e está aqui a equação envolvendo as forças, né? A soma de todos os torques horário tem que dar igual à soma de todos os torques anti-horário. E na outra equação, a soma de todas as forças que apontam para cima tem que dar igual à soma de todas as forças que apontam para baixo. Bacana. Então, vamos desenvolver essa equação aqui, porque ela só tem uma incógnita, né? NB. Se eu isolar o NB, eu descubro o valor dele. Descobrindo o valor dele, eu jogo o valor dele aqui, desenvolvo a outra equação e descubro o valor de NA. Então, vamos lá. 6.000 mais 400 dá 6.400. NB vezes 4 é NB vezes 4. Eu troquei de lado, né? Só para nossa incógnita ficar no primeiro membro. Então, o NB vezes 4 está aqui, 4 vezes NB, e o 6.400 está aqui. Qual que é a próxima coisa que eu faço? Pega esse 4 que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Então, está lá, ó, NB é igual a 6.400 dividido por 4, portanto, o NB é igual a 1.600 Nm. Já matou metade da questão, né? A força de apoio B você descobriu. Vale 1.600 Newton. Na verdade, é uma força, né? Ela vale 1.600 Newton, não é um torque. Maravilha. Agora, como a gente já comentou, você pega a força de apoio B e joga lá na outra equação. Como é que vai ficar? NA mais o valor de NB, que vale 1.600, tem que ser igual à soma das forças que apontam para baixo. Portanto, NA é igual, peguei o 1.600, passei para o outro lado, ele veio negativo, NA tem que ser 2.200 menos 1.600, portanto, a força de apoio A é igual a 600 newtons, é o valor da força de apoio A. Então, pagar aqui, ó, na hora de eu preparar o slide, eu errei a unidade, né? Acontece. Então, tá lá. Força de apoio A, 600 newtons, força de apoio B, 1.600 newtons.
Em resumo, pessoal, voltando à observação que a gente fez no começo do vídeo, nem sempre o peso apoiado se dividirá por igual entre os pontos de apoio. No exemplo que a gente viu mesmo, a força de apoio B era bem maior do que a força de apoio A, né? Lembrem-se aqui, ó, a força de apoio B deu 1.600 newtons. Já a força de apoio A deu apenas 600 newtons. Então, nem sempre o peso total que está apoiado vai se dividir igualzinho entre os pontos de apoio. No exemplo que a gente viu, a força do apoio B é bem maior, quase 3 vezes, né? Quase o triplo da força de apoio A. Aí fica uma pergunta aí para você pensar, gente. Por que que isso acontece? Por que que nem sempre essa divisão do peso apoiado é por igual? Quando que ela vai ser por igual? Bacana, pessoal? Então, para finalizar, para você treinar, questões 3 e 4 da lista de estática tratam de forças de apoio quando a gente tiver mais de um ponto de apoio. Beleza, galera? Valeu, até a próxima.